Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a projetar essa grande decisão da Copa do Brasil. A escalação do Timão pode ter uma grande surpresa. Tem uma estratégia que pode ser adotada pensando no jogo da volta. Eu vou explicar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Tudo é Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, quarta-feira, 9h30 da noite. Aquele estádio vai pulsar, e vai mesmo, hein? Todos os ingressos já foram vendidos, foram esgotados os ingressos disponibilizados para essa partida, ou seja, teremos mais de 45 mil pessoas, com a parte destinada à torcida visitante, mas com a esmagadora maioria de corintianos empurrando o Timão para esse primeiro jogo. Fundamental, porque esse resultado ele vai balizar o confronto, né? Ele vai determinar o que o Corinthians vai precisar fazer no Rio de Janeiro. Se vai jogar por um empate, se vai precisar reverter uma vantagem ou se vai um pouco mais tranquilo. Corinthians e Flamengo talvez seja a maior final da Copa do Brasil em todos os tempos. A gente já teve aí grandes decisões ao longo da história. É uma competição que ganhou força nos últimos anos, ela sempre foi muito democrática, permitindo inclusive que equipes menores chegassem até fases finais, inclusive a decisões, né? A gente lembra de campeões como o próprio Santo André, o próprio Paulista de Jundiaí, o Brasiliense chegando na final, mas isso com a participação dos clubes que agora disputam a Libertadores, a gente tem, na verdade, a Copa do Brasil como uma competição muito valorizada pela premiação que ela envolve e também por se tratar da nossa disputa nacional de mata-mata. O nosso Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que é uma liga, para mim, muito bem sucedida, vai consagrar o Palmeiras como campeão de 2022 sem uma grande final. Tivemos alguns grandes jogos no meio do caminho, mas sem uma grande decisão. Não é o caso agora de Corinthians e Flamengo e que por acaso reúne as duas maiores torcidas do Brasil. Vamos lá, ingressos esgotados, arbitragem definida, Braulio da Silva Machado. Braulio da Silva Machado, que apitou inclusive 2 Inter e Corinthians, tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre, aqueles 2x2 que aconteceram, o Braulio apitou. E também uma vitória sobre o Goiás. Esses foram os jogos que o Braulio apitou do Corinthians este ano. E no VAR, porque é importante, né? Rodrigo D'Alonso Ferreira, também árbitro de vídeo de Santa Catarina. Qual é a grande surpresa que o Vitor Pereira pode preparar para esse jogo contra o Flamengo? É uma especulação, na verdade uma informação trazida pelo Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica, que também muito ativo nas redes sociais. Outras pessoas foram se somando, aí não sei se a informação do Belo, eu realmente vi a informação primeira trazida pelo Marco, e depois outras pessoas foram acrescentando a informação e até opinando sobre a situação, de que Ramiro pode ser titular contra o Flamengo. Poxa, mas como assim titular? Né, o Ramiro estava arquivado, voltou lá dos Emirados Árabes, lá do time do Odair Helman, né, o Al-Ahly, que ele estava emprestado, de repente começou a ser utilizado e agora a gente está falando no Ramiro titular contra o Flamengo, se tem a volta do Maicon, por exemplo, se o Vitor Pereira tem praticamente todo mundo à disposição. Vamos lá. Existe um bastidor de que o Vitor Pereira, desde que ele chegou inclusive, desde que o Ramiro voltou, de que o Vitor tem elogiado muito, muito a dedicação do Ramiro nos treinamentos. Não à toa ele vem recebendo oportunidades. O Ramiro tem algumas deficiências técnicas, ele realmente tem uma dificuldade na finalização, ele não é um jogador tão, digamos assim, efetivo quando chega lá na frente, mas aí eu posso atestar, desde a época do Grêmio, o Ramiro é um jogador, ele é um motorzinho, ele é um abnegado, ele cumpre todas as funções táticas definidas pelo técnico, ele não para de morder o jogo inteiro, ele é incansável e às vezes erra um passe aqui, outro ali, mas ele preenche um setor que talvez na estratégia do jogo, para esse confronto, seja fundamental. E aí tem um outro grande detalhe, né, gente? Quando a gente fala de um time praticamente definido,
com uma linha de defesa com o Fagner e o Fábio Santos, Gil e Balbuena na defesa, meio de campo com Duqueiroz, Renato Augusto e o Fausto Vera jogando uma barbaridade. Quando a gente fala de uma dupla de ataque, Roger Guedes e Yuri Alberto em grande fase, os dois inclusive, os dois jogando muita bola, o Yuri na sua função de artilheiro, o Roger como um camisa 10, que seja um segundo atacante, seja um cara que busca o jogo, seja um cara que arma pro Yuri, seja um cara que finaliza, seja um cara que dribla, enfim, tá numa baita fase o camisa 10 e o camisa 9, estão numa baita fase. Tá faltando um cara nesse time que não consegue se firmar. O Adson não tá bem, o Mosquito não tá bem, o Vital não tem entrado bem, ou às vezes entra, colabora, mas muito mais no esforço do que na execução. O Vitor Pereira não tem esse cara. E aí a gente tem duas possibilidades caso ele resolva mudar o time. Ou ele insiste, na verdade três, né? Vou colocar uma terceira. Ou ele insiste no que não está dando certo, mas dentro de uma estrutura já consolidada, com o Adson pela ponta direita, dentro da sua jogada previsível, com o Mosquito pelo lado direito, com algumas deficiências na marcação do corredor, ou o Matheus Vital invertendo o lado, né, colocando o Vital lá pelo lado esquerdo, sem muita efetividade, ou ele insiste na formação, ainda repetindo aquilo que ele vem tentando e não dando certo, ou ele coloca mais um jogador no meio. E aí são mais duas opções, né? A primeira é manter a sequência, seja com Adson, Mosquito ou Vital. A segunda é colocar mais um jogador de meio, e esse jogador pode ser o Giuliano, que é um, digamos, 12º jogador, que pode, inclusive, fazer um losango ou um quadrado de meio campo. Quando a gente fala em um primeiro volante do Queiroz, aí você pode abrir, por um lado, o Fausto Vera, no outro o Giuliano, na ponta desse losango o Renato Augusto. Ou você pode fazer alinhados do Queiroz e Fausto Vera, com uma possibilidade do Fausto sair um pouco mais para o jogo, não o Du, porque ele tem alguns problemas quando ele se solta, ele não consegue finalizar bem, ele tem alguns problemas de recomposição, então deixa o Du fazendo a dele, o Fausto se solta um pouco mais, e aí você deixa um em cada lado, Renato Augusto pelo lado esquerdo, Giuliano pelo lado direito e os dois atacantes lá na frente. Essa é uma possibilidade. E a outra é o Ramiro. É justamente o Ramiro que, pelo lado direito, talvez na mesma função nesse último estratagema que eu citei, né, tático, o Ramiro fazendo essa função mais pelo lado direito, deixando o Renato mais pelo lado esquerdo. Por quê? Porque o Ramiro, ele tanto marca quanto apoia. Ele não é um atacante. Nem no Grêmio ele foi, mesmo nos grandes momentos. Ele sempre foi um cara aberto pelo lado direito, que sempre fechou o corredor. Sempre voltou para acompanhar, seja o lateral ou o ponta por aquele lado. Permitiu, inclusive, ou pode permitir, ultrapassagem de lateral. E aí o Corinthians tem ninguém menos que Fagner. Se ele permitir, numa recomposição, num esquema tático, que o Fagner suba um pouco mais, já que a gente sabe que do outro lado o Fábio Santos não vai subir, pode ser interessante. Você também preenche o setor com o Ramiro e Fagner, eles podem ali ter uma ocupação de espaços para impedir o Flamengo de jogar um pouco pelo seu lado esquerdo ofensivo. Isso é outro detalhe. E outro é que o Ramiro, pela sua intensidade de jogo, consegue fazer essa marcação, mas também chegar na frente, também pisar na área, também auxiliar. Não com tanta qualidade, é verdade, mas por todos esses benefícios táticos, talvez o Vitor Pereira possa escolher o volante meio-campista, polivalente, versátil, Ramiro, ex-jogador do Grêmio. É uma informação que vem ao encontro do que o Vitor vem falando dele nos bastidores e do que a gente tem entendido como necessidade de time. Eu não vou cravar aqui que isso vai acontecer. Eu pretendo fazer vídeos diários aqui até a hora do jogo. Inclusive teremos lives aqui pré e pós-jogos, pré e pós-jogo dessa decisão nas 2 quartas-feiras, para a gente poder acompanhar de perto essa situação. Mas é uma possibilidade que Ramiro seja talvez a grande surpresa na escalação do Corinthians. Qual é a estratégia que o Vitor Pereira pode adotar pensando no jogo da volta? Os pendurados. O Corinthians tem 2 jogadores com 2 cartões amarelos, que se levarem o terceiro não jogam a grande final. Só que nenhum deles é titular. Raul Gustavo, zagueiro,
Victor Cantillo, o volante que inclusive perdeu muito espaço com o Vitor Pereira. Então, muito difícil que o Corinthians perca um jogador para a grande decisão. Vai ter todo mundo. Agora, o Flamengo precisa se cuidar. São 4 titulares e olha, importantíssimos. É claro que o Flamengo tem elenco para ter uma reposição bem bacana, mas olha, esses 4 aqui podem fazer falta. Léo Pereira, o zagueiro, João Gomes, o volante, que tá jogando muita bola. O Léo Pereira também, tá? Everton Ribeiro e Gabigol. E aí eu não tô aqui utilizando de nenhum subterfúgio maldoso. Não. Eu tô entendendo que se o Corinthians for inteligente, pode forçar um cartãozinho de um desses jogadores, dos 4 jogadores, de alguns deles, para que eles não joguem na grande final. O Gabigol a gente sabe que é um cara que gosta de reclamar, o Everton Ribeiro já é um cara mais low profile, já é um pouco mais difícil, mas tudo faz parte da estratégia do jogo. Se você provocar, se você conseguir arrancar um cartão amarelo de um desses jogadores, vejam só o benefício que o Corinthians pode ter na grande final. Ah, mas não tem que pensar nisso, tem que ganhar de qualquer um, tem que pensar no resultado, tá pensando no jogo da volta sem a ida. É só um ingrediente a mais, é só um componente que dentro do planejamento do jogo, provavelmente o Vitor Pereira irá abordar. O que vocês acharam de todas essas informações? Vamos lá, semana de decisão. Comenta aqui, senta dedo no like, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!